Mas aqui a parada é a seguinte, o título que enganou o Brasil inteiro, a Copa das Confederações de 2013, que se você tem idade pra ter visto, todo mundo achou que a gente ganharia a Copa, né, em 2014, a gente ganhou um 7-1 pro meio da cara, porém antes teve o 3-0 na Espanha, campeão do mundo. Vamos ver aqui, vem comigo. Dia 1 de julho de 2013, os jornais brasileiros estampavam isso aqui. O campeão voltou. E o Brasil deitou e rolou. E de fato, deitou e rolou mesmo. Nesse dia a gente foi muito bem contra o time que teoricamente era o melhor do mundo. A Espanha do tic-tac, campeã do mundo. Porra, muito foda. Seria o equivalente a meter 3-0 numa final de campeonato hoje em cima da Argentina do Messi. Tá ligado? Só que eu acho que a Espanha talvez era mais temida naquela época do que a Argentina hoje do Messi. Porque eu sinto que a Espanha era um time coletivo mais pica e a Argentina, apesar do coletivo também ser bom, era ainda muito dependente do Messi. A Espanha não. A Espanha era um time muito foda. Aí você meter 3-0, porra, é muito pica. Longo caminho pela frente. O detalhe é que o mês Pera, é tetra o quê? Não. É tetra com pinta de hexa. Acho que é tetra da Copa das Confederações com pinta de hexa. Mano, todo mundo achou que ia ganhar a Copa, né? Ganhamos um 7-1 pro meio da cara. Falando em 7-1, segunda. 1 do 7. Aqui, ó. Aqui, ó. Já tava escrito, a gente não viu. O detalhe é que o mês anterior começou com grandes manifestações por todo o Brasil. Não vai ter Copa, não é só pelos 20 centavos. E acabou com o título da Copa das Confederações. Pô, esse molequinho, ele provavelmente é filho de alguém, não sei. Ele deve ser filho de alguns jogadores. Mas assim, viveu, hein? Nossa, no meio da galera ali comemorando um título no Maracanã pra 70 mil pessoas. Nossa, esse moleque tem uma sorte do cara. Copa das Confederações. Brasil! Uma alegria que fez o povo brasileiro sorrir e ter esperança em meio ao caos. Você tem noção de como esse título fez o Brasil acreditar que o Hexa era realmente possível? Eu sou Artilheiro e vou te contar como tudo isso aconteceu no vídeo de hoje. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal e deixe o like para dar uma Canal novo, vamos ver se é bom. Começou bem aqui, muito boa edição. força aí. O link vai estar aqui embaixo, depois se você gostar, quiser dar uma passada lá no canal dele, link aí embaixo. Aproveita e depois me segue lá na rede vizinha também. Para relembrar essa história, a gente precisa voltar no tempo e entender o que estava acontecendo com a seleção. Em 23 de novembro de 2012, o técnico Mano Menezes foi demitido da seleção brasileira. Afinal, o Brasil apresentava um futebol que não empolgava. Sob o seu comando, a seleção acabou eliminada. Mas também, né, gente? Quem contrata o Mano Menezes espera, tipo, nossa, que futebol encantador. Às vezes até dá certo o Mano Menezes, mas dificilmente encantador, tá ligado? Mesmo quando funciona, não encanta. Nas quartas Porra, é o Mano Menezes. de final da Copa América de 2011, diante do Paraguai, nos pênaltis. E um ano depois, ficou só com a medalha de prata nas Olimpíadas de 2012. As únicas conquistas foram os superclássicos de 2011 e 12, que, vamos ser sinceros, não valiam praticamente nada. Ricardo Teixeira, Pera, o quê? Eu viajei. 11 e 12, que, vamos ser sinceros, não Tá. valiam praticamente nada. Ricardo Teixeira, que trouxe Mano em 2010, já não era mais o presidente da CBF. E José Maria Marim, que assumiu em março de 2012, manteve Mano no comando por um tempo, mas ele não resistiu e acabou demitido. Após sua demissão, os principais cotados para o cargo eram Muricy Ramalho, que estava no Santos, Tite do Corinthians e Felipão, que havia sido demitido do Palmeiras. Então, em 29 de novembro de 2012, Felipão foi anunciado como novo técnico da seleção e Parreira foi nomeado seu assistente. O objetivo da CBF era tentar resgatar a identidade vencedora da equipe com o técnico que 10 anos antes havia conquistado a última Copa da seleção. Ainda existiu E o vice dele tinha conquistado de 94. Então, tipo, dobradinha de campeões e vambora. O que pode dar de errado? 7-1. fator que a Copa de 2014 seria disputada no Brasil Em casa. e a pressão pelo título era enorme. A seleção chegava para a Copa das Confederações em um momento péssimo e ocupava a 22ª posição do ranking da FIFA. O que não quer dizer nada, porque a gente já liderou esse ranking e não ganhou as coisas. Então, o ranking da FIFA e nada é a mesma coisa. A pior da história. Mas assim, quer dizer que tá em má fase, tá ligado? Mas, tô mal no ranking da FIFA, então não vou ganhar a Copa? Nada a ver. História da seleção até hoje. É verdade que a colocação foi influenciada pelo fato do Brasil ser o país sede da Copa e não disputar as eliminatórias.
Mas os resultados ruins também contribuíram muito para isso. Felipão tinha feito 7 amistosos até o momento. Primeiro foi derrotado pela Inglaterra por 2-1. Depois, empatou com a Itália por 2-2 e Rússia por 1-1. Venceu a Bolívia por 4-0, empatou com o Chile por 2-2 e em junho, mês do torneio, empatou com a Inglaterra por 2-2 e venceu a França por 3-0, totalizando uma derrota, 4 empates e 2 vitórias. Ou seja, era um começo não muito animador e de total reestruturação. Por isso, mesmo jogando a Copa das Confederações em casa, o Brasil não era o favorito. O grande nome do torneio era a Espanha, que vivia um momento magnífico no futebol. Pô, esse time era assustador. Bom, cara, isso doideira. porque a equipe conquistou a Eurocopa em 2008, O que tinha de meio campista nesse time da Espanha era uma grosseria. Meu Deus do a céu. Copa do Mundo em 2010 e voltou a vencer a Euro Tipo assim, tinha jogador geracional no banco de reserva dos caras, tá ligado? Jogador geracional, é em bizarro. 2012, tornando-se bicampeã europeia. Na convocação da Copa das Confederações, Júlio César, Jefferson, Diego Cavalieri, Dani Alves, Marcelo, Felipe Luiz, Gian. Nossa, Gian não lembrava. Davi Luiz, Luiz Gustavo Ascar, já até parou. Bernard Fernando, Paulinho, Thiago, Hever, Dante que conhece os alemães, Lucas, a.k.a. Marcelinho, Hernandes o Profeta, Jadson, Neymar, não sei quem é Neymar, não conheço, Fred, Hulk, Leandro Damião. Caralho, Damião teve um tempo que eu achava que ele era muito pica. Quem viveu, viveu. Quando ele dá aquela lambreta e chuta na trave contra a Argentina, eu falei, meu Deus do céu. Nem o Ronaldo jogaria tanto. as ausências de Kaká e principalmente Ronaldinho chamaram muito a atenção. Kaká vivia um momento discreto como reserva no Real Madrid, e por isso ele ficar de fora era de certa forma compreensível. Já Ronaldinho, por outro lado, atravessava uma fase Pô, verdade, o Ronaldinho tá voando o galo. E ele não... Nossa, verdade, eu nunca tinha me atentado a isso. brilhante no Atlético Mineiro, O Douglas passou lotado aqui. sendo protagonista da campanha na Libertadores, onde o time já estava nas quartas de final. Inclusive, alguns Pô, verdade, o Bernard foi o Ronaldinho, não. Caraca. especialistas defendiam a convocação dos dois. Agora eu vou dar minha opinião aqui de engenheiro de obra pronta. Eu acredito que a não convocação do Ronaldinho foi um dos grandes erros do Felipão. É verdade que na concentração do amistoso contra o Chile, o Ronaldinho chegou 30 minutos atrasado para um jantar e isso, de certa forma, pode ter pesado na decisão do treinador. Mas o meia vivia um dos melhores momentos recentes da sua carreira. Após uma passagem com altos e baixos pelo Flamengo, Ronaldinho parecia Mais baixos do que altos. finalmente ter se encontrado no Galo, e se Felipão tivesse o convocado, talvez ele se sentisse ainda mais motivado e poderia ser uma peça importante na seleção de 2013 e principalmente 2014. O problema é que eu não sei, é que eu não tô afirmando não, tá? Eu tô realmente falando não sei. Eu não sei se o Ronaldinho gostava tanto de seleção brasileira igual o Neymar, por exemplo. Porque o Neymar, muitas das vezes, ele parece nem ligar tanto pro Santos, mas muito pra seleção. Se bem que essa imagem caiu um pouco quando ele jogou no sacrifício agora na reta final do ano passado. Mas o Neymar claramente sempre se importou com seleção. Seleção sempre foi uma parada pra ele. O Ronaldinho, eu não sei se ele ligava pra alguma coisa do futebol, não. Eu tenho a impressão que, mano, sei lá, o bagulho é festa e vambora. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. A ausência de Kaká e Ronaldinho na Talvez o Filipão percebesse que, cara, ele aqui, se pá, que vai prejudicar o ambiente, porque muita falta de comprometimento, é melhor deixar de fora pra meio que eu ainda ter o controle sobre o que acontece no vestiário. Sabe? Uma parada assim. lista de Felipão já mostrava que a chance deles jogarem a Copa do Mundo era pequena. Afinal, faltava quase um ano para o torneio e a Copa das Confederações era vista como uma etapa fundamental de preparação. Além de um desafio que a seleção precisava conquistar, principalmente por jogar em casa. Antes do torneio começar, Leandro Damião, um dos nomes convocados por Felipão, Que eu gostava muito. e hoje pode parecer surpreendente, mas na época tinha lá a sua justificativa, por mais que não vivesse o A justificativa é isso aqui, ó. Entre muitas coisas que ele fez e tal, esse gol, esse quase gol, na verdade, pra quem nunca viu, você precisa ver. Que no caso é esse aqui, ó. Leandro Damião versus Argentina. Vamos ver se aparece logo de cara. É isso aqui, ó. Pra quem nunca viu, olha o gol que ele quase fez. Cancha para arriba, le está faltando un organizador. Damião, Damião. camisa 9. Alto, clássico. Damião, Ai! Damião, la que tiró, Damião.
Moleque, um camisa 9, se ele faz isso aqui hoje, esse drible, tipo, fala hoje, qual camisa 9 dá uma lambreta pra tentar driblar? O Vini Júnior não consegue, pô. Tá ligado? Que é um jogador, teoricamente, do drible, o Vini Júnior não consegue. Damião. Contra a Argentina. Contra a Argentina. Tem que ser colocado isso aqui também. Ah, lá que tirou. Damião. Damião! Enfim. Porra, esse aqui era o Damião. Pô, qualquer um que olhasse aqui na época falava, meu Deus do céu, tá com a seleção nesse O maluco. melhor momento da sua carreira foi cortado por causa de uma lesão. E no seu lugar entrou o atacante Jô. Ou seja, Ah, é por isso que eu não lembrava dele. De fato, ele não jogou. Tá, tudo bem. dessa lista final, apenas Damião! não chegou a disputar o torneio. A Copa das Confederações de 2013 reuniu 8 seleções, divididas em 2 grupos, com 4 times em cada. No grupo A, o Brasil marcou presença por ser o país sede. Junto dele estava o México, campeão da Copa Ouro, o Japão, campeão da Copa da Ásia, e a Itália, vice-campeã da Euro 2012, que entrou porque a Espanha, campeã, já tinha a vaga garantida. No grupo B, a Espanha entrou como campeã do mundo de 2010. O Tahiti era o campeão da Tahiti foi o saco de pancada da galera, né? Nossa. Oceania, a Nigéria, a campeã africana, e o Uruguai, o campeão da Copa América. O primeiro jogo da seleção foi no dia 15 de junho contra o Japão, no estádio Mané Garrincha. E essa Honda Nagatomo. daí foi a escalação escolhida pelo Felipão. Vale destacar que Marcelo e Daniel Alves haviam sido escolhidos os melhores laterais do mundo no início de 2013. Thiago Silva A gente saiu disso pra Wesley e, sei lá, Douglas Santos. Bacana, pouco retrocesso. e Davi Luiz viviam um grande momento. Paulinho se destacava no Corinthians e já despertava interesse de clubes europeus. Neymar dispensa apresentações. Neymar. E Oscar também vinha em boa fase no Chelsea. Um ponto interessante é que o Ney tinha acabado de ser contratado pelo Barcelona. Tempos mais simples. Nessa época aqui, ó, tristeza. Não existia, depressão não tinha sido inventada. Loucura. E estava bem impressionado, pois não marcava um gol a 9 jogos, considerando tanto o Santos quanto a seleção. Já o Brasil, dias antes, tinha vencido a França em um amistoso preparatório por 3-0 e vinha embalado, mas sem muita confiança da torcida. Só que com menos de 3 minutos de jogo, Neymar espantou a zica e marcou esse golaço. E aqui é importante destacar que foi uma bela jogada da seleção. Primeiro o Marcelo deu um baita lançamento, depois o Fred ajeitou muito bem com o peito e o Neymar finalizou com perfeição. Eu vi isso aqui na época e falei, beleza, pode vir a Copa. Ganhamos. Tranquilo, de boa. A gente já ganhou a Copa e o Neymar já ganhou a bola de ouro. Tá suave, tá de boa. Eu vi o que eu precisava ver, tá ligado? O Brasil chegou a ceder algumas finalizações para o Japão, mas a efetividade brasileira decidiu a partida. Se no primeiro tempo o gol nasceu pela esquerda, no segundo veio pela direita. Daniel Alves cruzou na área, Paulinho chutou forte e contou com a colaboração do goleiro. Já nos acréscimos, Oscar mostrou muita visão de jogo e Jô fechou a conta, marcando o terceiro do Brasil. A vitória era a obrigação e a seleção cumpria o seu primeiro dever de casa. No outro grupo, um dia depois, a Espanha também fez sua estreia na competição e venceu o Uruguai por 2-1 com gols de Pedro e Soldado. Em meio às partidas da Copa das Confederações, o país vivia um momento conturbado, marcado por grandes manifestações contra o aumento das tarifas, os altos gastos com a Copa, a corrupção e a falta de investimento em saúde, educação e transporte. Meio que nada mudou, né? Todos os problemas seguem rolando aí, se pá até piores. Grande país esse nosso. No segundo jogo, o Brasil enfrentou o México e a torcida deu um verdadeiro show. Por causa do protocolo, o hino nacional... Esse protesto não é contra a seleção, mas sim contra a corrupção. O gigante acordou. Pô, acordou e voltou a dormir logo na sequência. Aí é foda. Foi interrompido, mas o estádio inteiro seguiu no gogó, cantando até a parte do Pátria Amada Brasil. Era legal isso. Cara, se a gente tivesse ganhado Copa, essa parada do hino parar, a gente continuar teria sido muito pica. Porque era legal, né? Porque era legal. É que depois de tomar 7-1, tudo vira vexame, né? Mas era legal. Espetacular a participação do povo
O México Brasileiro. era um adversário mais duro que o Japão, só que mesmo assim a pressão pela vitória estava toda nos ombros do Brasil. E foi aí que Neymar assumiu o protagonismo de novo e Cara, isso aqui o Neymar tinha o quê? 23 anos? 22, alguma coisa assim. E já era isso aqui, ó, camisa 10 da seleção e sem medo. Ah, não, precisa dar tempo pra adaptar. Bosta nenhuma. Essa altura do campeonato que se o Neymar não resolvesse, 21, ele tinha 21 nessa aqui, pior ainda. Entendeu? É assim, eu falei 23 pensando que era um pouco mais acima. Enfim, a paciência que a gente tem, por exemplo, com o Vini, ninguém nunca teve com o Neymar. Até porque nunca precisou. Ele sempre foi pica com muito pouca idade. colocou o jogo no bolso. Com pouco mais de 8 minutos, Dani Garrafa feia, Josão. Mas se você quiser ter uma bonita do seu time, tem também Josão Gold Case. Nem tô fazendo publi, mas pode comprar lá. Não sei se o cupom Josão ainda tá funcionando. Mas enfim, Josão Gold Case. Daniel Alves cruzou na área, o defensor mexicano tentou tirar, mas acabou ajeitando para Neymar, que finalizou Outro de golaço. primeira, sem chances para o goleiro. Nessa partida, Ney mostrou confiança e comandou o Brasil no jogo. Nos acréscimos, ele veio pela esquerda, tirou 2 defensores com um lindo drible e rolou para Jô marcar, fechando o placar do jogo. Mais uma vez, a seleção não era vazada e conseguia um bom resultado. Além disso, a vitória garantiu a classificação para a próxima fase. E na última rodada, chegaria o primeiro grande desafio. O Brasil enfrentaria a vice-campeã europeia, Itália, em um confronto que definiria quem ficaria com a primeira colocação do grupo. Enquanto isso, no outro grupo, a Espanha goleou o Tahiti por 10-0 é foda. 10-0. No grande jogo contra a Itália, o Brasil começou com tudo, mas o gol só saiu no final do primeiro tempo. Neymar cobrou a falta na cabeça de Fred, Quem cobrou a falta? Buffon fez uma baita defesa e no rebote, Dante marcou. Que conhecia. Detalhe, o zagueiro entrou durante o primeiro tempo, depois de Davi Luiz se machucar. E não conseguir dar alegria ao povo dele. Outra coisa importante é que Dante estava impedido. Então, se fosse hoje em dia com VAR, esse gol não valeria, mas na época não tinha nada disso. No começo do Compramos segundo juiz, tempo, vambora. veio o balde de água fria. Balotelli deu um passe lindo para Giaccherini, que ficou na cara do gol e empatou a partida. Mas o Brasil Mas não aí- se abateu. Quem que vai aparecer? Fala pra mim. Minutos depois, Neymar sofreu uma falta e na batida surpreendeu Buffon com um golaço. Eu sei que tem gente que fica meio sem paciência de eu gostar tanto e tal, mas assim, tá ligado? Você tá me entendendo? Tá ligado? Ele ainda mandou a dancinha na comemoração. Nessa época, todo mundo era feliz. Aqui dá pra notar que o goleiro italiano esperava que a bola fosse por cima da barreira. Mas quando ele viu que não ia, já era tarde demais. É porque o goleiro é fraco, né? Se fosse um goleiro bom de verdade, mas era só o Buffon, aí é tranquilo, aí é de boa. Outro detalhe interessante é que antes da cobrança, Neymar pede calma para Hulk. Agora eu fiquei curioso para saber o que eles estavam falando. Se você tem um palpite, comenta aí. O Hulk deve ter falado, mano, deixa que daqui eu solto uma pancada que eu vou arrebentar com o goleiro, vou matar a vida dele. O Neymar, tipo, calma. Deixa com o pai. Calma, deixa comigo, calma. Os minutos se passaram e Marcelo achou o Fred, que fez uma baita jogada e marcou o terceiro da seleção. Detalhe, ele ainda não tinha balançado as redes na competição e finalmente marcou. E se eu não me engano, ele terminou artilheiro dessa merda, não? Uma coisa interessante de perceber é que alguns gols da seleção na Copa das Confederações surgiram dos pés dos laterais. Um pouco depois, a Itália aproveitou uma bobeada da defesa brasileira e diminuiu com Chiellini. Os italianos ganharam confiança e em mais um vacilo da zaga, quase chegaram ao empate. Nessa tentativa de empatar, eles acabaram dando espaço. Foi aí que Bernard avançou pela esquerda, tocou, Com alegria Marcelo nas pernas. finalizou, Buffon vacilou e Fred aproveitou. Um gol importantíssimo no fim do jogo para concretizar a vitória brasileira. Além de trazer mais confiança e mostrar que a seleção tinha potencial, a vitória deu o primeiro lugar para o Brasil. Enquanto isso, no outro grupo, a Espanha venceu a Nigéria por Pô, se pensar que loucura, né? Nessa Copa das Confederações a gente ganhou da campeã de 2006 da Copa e a gente ganhou da campeã de 2010. Pô, todo mundo achou que ia dar bom.
Aí é 3-0 e ficou com a primeira colocação. No seu primeiro grande desafio na competição, o Brasil foi bem, mas vacilou na defesa e acabou sendo vazado. Isso mostrou que a seleção precisava ter um pouco mais de atenção e ao mesmo tempo que tinha potencial para sonhar com um título. Na semifinal, o adversário do Brasil era o Uruguai de Cavani, Suárez e Forlan. Inclusive, eles eram os atuais campeões da Copa América, então não seria um jogo fácil. Mais de 57 mil pessoas estiveram presentes nessa grande decisão no Mineirão. E logo no Que um ano depois seria palco numa tragédia inacreditável, mas enfim. hino, novamente a torcida empurrou o time e cantou além do tempo padrão. Mais uma vez, um espetáculo à parte. Um detalhe curioso é que no começo da competição, os jogadores haviam recebido um papel com a letra do hino. Por isso, nesse momento, praticamente todos cantavam juntos. Pera, os caras teve que aprender na hora o hino nacional? Peraí, os caras não sabiam o hino nacional? Calma. Que? É uma competição em casa, onde time e torcida mostravam cada vez mais que estavam unidos Os caras não sabiam o hino nacional. Aí é foda. Mas eu aposto que o funk... pelo mesmo objetivo. Mano, o que tinha de funk nessa época aqui? Pô, 2013. 2013 era o quê? A Leleque? Ah, Leleque, leque, leque, girando, girando, girando pra um lado. Aposto que isso ele sabia. Girando pro outro, no passinho do volante, eu quero ver o baile. A conquista da Bosta, né? Que bosta. taça. Aposto que o Logo funk ele aos sabia. 12 minutos, o Brasil começou a viver um pesadelo. Davi Luiz fez um pênalti escandaloso ao puxar descaradamente a camisa de Pra mim, nada. Pra mim, o Cavani esperou o contato veio. Lugano. Eu mesmo não lembrava desse lance e revendo dá pra concluir que ele foi totalmente absurdo. Pra mim, segue o jogo. Não vi nada demais, O não. Davi Luiz poderia ter saído como vilão do jogo e até da Copa das Confederações, porque foi um pênalti totalmente sem sentido. Forlan cobrou e Júlio César fez uma baita Grande defesa, Júlio salvando a Tá vendo? Com um goleiro bom desse, com o Neymar jogando muito, com o Fred fazendo muitos gols. O Hexa vem, gente. É questão de tempo, não tem quem pare a gente não, tá ligado? Pode vir qualquer um. seleção e principalmente o Davi Luiz. Eis que no final do primeiro tempo, o jogo virou. Neymar foi lançado, chutou, Muslera tirou, mas a bola acabou sobrando pra Fred, que como um verdadeiro 9, marcou. E moleque, tem que ser falado aqui que o lançamento do Paulinho foi algo absurdo. Só que no começo do segundo tempo, veio o balde de água fria. Em um vacilo de Thiago Silva, Cavani aproveitou e fez o dele. O Uruguai deu trabalho pro Brasil, só que não foi o suficiente para marcar mais um. E com mais de 40 minutos do segundo tempo, Neymar cobrou o escanteio e Paulinho subiu de cabeça para marcar o gol da vitória brasileira. Ali o Brasil vencia mais um grande... Mano, o Paulinho é um jogador meio subestimado, né? A gente nem percebe o quão grande foi a carreira desse maluco, querendo ou não. Tipo assim, o cara jogou muito na Copa das Confederações, o cara foi pra Copa, pra mais de uma, o cara jogou no Barcelona e foi bem lá. Tipo assim, é um dos caras que não chegam a ser craques, aços, que teve uma das melhores carreiras nesses últimos anos. O cara tem uma puta carreira interessante, tá ligado? Igual, o Oscar é muito mais falado do que o Paulinho, e a carreira do Paulinho é muito mais pica. Muito mais, muito mais. Doideira. grande desafio e criava casca Porra, ele teve uma época artilheira na seleção com o Tite e tal, o cara tava metendo gol. O pouco falar do Paulinho. para a final. Detalhe, Espanha e Itália ainda não haviam jogado, então naquele momento o Brasil não sabia qual seria seu adversário, mas já imaginava. Só que a Espanha não passou com facilidade. Foram mais de 120 minutos de jogo e a partida terminou em 0-0. Nos pênaltis, os espanhóis superaram os italianos e conseguiram a Jesus classificação Navas. para a final. Esse resultado mostrava para o Brasil que era possível sonhar com o título. Afinal, dias antes, a seleção havia vencido a Itália por 4-2. E mesmo tratando-se de partidas diferentes, de certa forma, essa Itália conseguiu O Oscar é um jogador de uma temporada e meia só. Não, pior que o Oscar é muito bom, só que o Oscar escolheu não ter carreira, né? Escolheu ganhar dinheiro. E, tudo bem, né? Show de bola. Mas é isso, escolheu não ter carreira.
O Oscar tinha potencial pra ser um puta de um jogador. No Chelsea ele tava bem. Ele chegou a ganhar a Premier League, os caramba. Só que se escondeu lá na China. O Paulinho também jogou na China, só que estando lá, do nada o Paulinho apareceu sem mais nem menos no Barcelona. E aí, o Paulinho, por exemplo, não deu certo no Tottenham, na Inglaterra. O Oscar tava dando certo, tá ligado? Só que o Paulinho do nada foi aparecer no Barcelona, fez os gols dele, jogou lá, entendeu que basicamente, mano, só não atrapalha e pronto. E isso ele mesmo fala. Sabe, eu cheguei lá, eu vi que os caras eram muito bons, eu pegava a bola, entregava pro Messi, deixava ele fazer o que ele queria. E é isso aí. E teve uma puta passagem interessante. Segurar a Espanha. Inclusive, E chegou lá pedindo do Messi, ainda tem essa brincadeira aí. o próprio Felipão, que já tinha dito antes do torneio que a Espanha não era a favorita. Filipão se diz mais experiente e nega Espanha favorita. Caralho, pique inquestionado a respeito de eventuais favoritos para a Copa das Confederações, Luiz Felipe Scolari, a.k.a. Big Felipe, minimizou a atual condição da Espanha, campeã mundial e também da Eurocopa. Cara, que coragem, tá? Normalmente, os técnicos, eles, tipo assim, Abel, o Felipe Luiz também é meio chegado nisso, o Guardiola é cheio dessas do quê? Elogiar o time rival, ou jogadores do time rival, pra meio que aumentar a dificuldade. Tipo assim, ó, sei lá, esse João Pedro aí, o Guardiola, esse João Pedro do Chelsea é bom demais, jogador muito perigoso, aquela coisa, tipo assim, se eu perder, se esse cara fizer alguma coisa, eu tô safe. Já elogiei, já e tal. Tá ligado? Não, porque esse time aqui é um grande time. O time nunca faz nada. Todo ano perde. Mas é um grande treinador, é um grande elenco. O Filipão meio que bateu o pau na mesa e falou: não, os caras são favoritos? Não. Sei pra que a gente mesmo é favorito. E é isso aí. Tô nem pra nada. Caralho, coragem. Reafirmou isso na entrevista coletiva um dia antes da final. Tipo assim, você pinta um alvo nas suas costas ao falar isso, tá ligado? Mas o Big Felipe não tava nem pra nada. Vambora. Eu não considero que a Espanha é favorita. Eu considero que a Espanha, nos últimos 6 anos, impôs o seu futebol, venceu todas as competições. Então, eles têm algumas vantagens a mais do que nós. Mas nós temos algo que é importante dentro do Brasil. O poder da amizade. É voltarmos a ter credibilidade com todos os nossos torcedores. E de certa forma, ele não estava errado. Afinal, com a força da torcida, o Brasil parecia cada vez mais forte. Mesmo assim, a favorita para a maioria era a Espanha. Inclusive, eles estavam invictos a 29 jogos em competições oficiais. Mano, e os caras tomam um sacode da gente. Ainda tem um cartão vermelho ainda, que seria mais gols ainda. Caraca, que loucura. Mas é importante destacar que essa contagem não considera amistosos. Em 2010, logo após ter ganhado a Copa, a Espanha sofreu derrotas pesadas. 4-1 para a Argentina e 4-0 para Portugal em partidas pro Messi e pro amistosas. Cristiano. A justificativa é que eles estavam de ressaca, mas isso mostrava que talvez eles não fossem tão invencíveis assim. Até então, Neymar era o grande destaque do Brasil na competição e Iniesta o da Espanha. A expectativa era de que o vencedor Essa calvície do Iniesta, que sempre foi desse jeito destaque aqui. do Brasil na competição, e Iniesta o da Tipo assim, o Iniesta com 25 anos de idade, ele tinha já essa calvície, tá ligado? O cara nunca foi jovem. Nunca foi jovem. Ele pulou de adolescente pra quase aposentado. Impressionante isso. Espanha. A expectativa era de que o vencedor da final também levasse o prêmio de melhor jogador do torneio. A final não poderia ter outro palco que não fosse o Maracanã. Na noite de 30 de junho de 2013, o faro implacável de Fred, o brilho de Neymar e a força da torcida guiaram o Brasil em um jogo que ficou marcado na história do futebol. A vitória brasileira já começou no hino. Novamente, a torcida brasileira quebrou o protocolo e... Cara, muito bom o vídeo, tá? Muito bom o vídeo, lembrando mais uma vez, o canal dele vai estar aqui embaixo, bom mesmo. Continuou a cantar. Brasil, Zil. E a seleção respondeu em grande estilo. Logo aos 2 minutos, Hulk tabelou com Oscar, cruzou na área e isso aqui aconteceu. A bola bateu no Neymar, o Fred acabou caído. E mesmo assim deu um jeito de finalizar e abrir o placar. Mais um gol na competição de um verdadeiro camisa 9. E nessa comemoração dá pra sentir como Cara, 1 minuto e 40. Que loucura. Jogadores e a torcida estavam realmente envolvidos. Parecia que finalmente o povo voltava a se conectar com a seleção. Se engana quem pensa. Todo mundo se matando de tanto comemorar. O povo voltava a se O maluco querendo olhar pra câmera pra pagar de bonito, tá ligado? conectar com a seleção. Tá ligado, Brasil? Nossa, todo mundo comemorando. Olha o Hernandes aqui, maluco de felicidade, e o cara tá aqui. E aí, eu até piscarei com esse olho, mas o olho tá ruim, então se contente com esse aí. Então, se engana quem pensa que a Espanha
Farmando aura? Tentando. Não conseguindo. Não bateu nessa partida. Inclusive o Arbeloa tirou uma baita chance do Brasil nesse lance e só tomou amarelo. E a seleção brasileira também não aliviou. Inclusive o Oscar revelou isso anos depois. Afinal, a gente pegou um time que tinha sido campeão da Copa do Mundo, que era o melhor futebol do mundo, que era a Espanha. Então a gente entrou no Maracanã meio na pressão, falando assim, ó, se hoje a gente não matar esses caras aqui, a gente vai tomar uma toqueira, porque era Iniesta, Xavi, Busquets, os caras voando. O pessoal até brinca. Que eu, Paulinho e o Luiz Gustavo, a gente jogou, mas a gente só bateu. A mesma geração que tomou 7-1 em casa tá metendo esse papo aqui, ó. No jogo. Ninguém nem lembra. Não, os caras pegavam na bola e era porrada no tornozelo, porque eles jogam muito Esqueceram de bater? No ano seguinte, o que aconteceu? O que rolou? bem. Eles têm aquelas viradinhas deles que é muito difícil. Então a gente falou, se a gente deixar esse cara jogar, acabou, a gente não consegue ganhar. Esse lance mostra muito bem o que ele falou. Aos 40 minutos do primeiro Porrada neles? Porrada neles. Dentro e fora de campo, se for preciso. o Brasil viveu o grande momento decisivo dessa final. O placar estava 1-0. Até que Pedro recebeu Nossa, a tirada do Davi Luiz. Cara, surreal. sozinho, teve tempo de pensar e finalizou. Quando a bola passou por Júlio César, Davi Luiz Ela fez bate- a defesa da Copa com a perna. Cara, inacreditável. Nossa, inacreditável. Esse lance é o exemplo perfeito de uma tirada que vale um gol, porque a bola tinha tudo pra bater na perna dele e entrar. Tipo, como que ele fez isso, tá ligado? Foi na cagada, não foi? Bizarro, não sei. Mas ela subiu e se transformou em uma tirada sensacional. E pensa, o Brasil nesse momento Muito ganhava por 1-0. Esse lance faria a Espanha empatar e talvez poderia ter mudado o rumo do jogo. Então realmente dá pra E talvez a gente não teria tanta confiança e talvez o 7-1 nunca tivesse acontecido. Se pá que era pro Davi Luiz ter feito gol contra. considerar isso aqui o grande momento decisivo da partida. Tanto é que a Muito seleção cresceu e quase 4 minutos depois, Neymar tabelou Neymar? com Oscar e marcou esse golaço. Aqui eu Com a perna ruim. Com a perna ruim. Desgraçado, é muito preciso feio. destacar a genialidade do Ney. Ele percebe que estava impedido, volta rápido, recebe o toque perfeito e bate sem chances para o goleiro. E aqui dá pra ter Que era o Cacilhas. Só isso. uma noção como aquela salvada do Davi Luiz deu outro rumo para a partida. Tanto é que com menos de 2 minutos do segundo tempo, a seleção criou outra oportunidade. Hulk tocou para Neymar, que fez esse baita corta-luz, e Fred finalizou com perfeição. Um verdadeiro golaço construído em equipe. Fred artilheiro. Minutos depois, Marcelo cometeu um pênalti e Sérgio Ramos acabou desperdiçando a oportunidade de diminuir. Piquet ainda acabou sendo expulso depois dessa chegada em Neymar. O mais engraçado é a Shakira vendo tudo isso no estádio. A Espanha chegou a ter mais algumas oportunidades, mas Júlio César fechou o gol. E o final foi lindo. A seleção que começou a competição desacreditada cresceu com a força do grupo e principalmente da torcida e conquistou o tetra da Copa das Confederações em cima de uma Espanha que parecia invencível em competições oficiais. Com o Neymar jogando muito, cara, tava tudo muito lindo, tá ligado? Pô, que merda que foi a Copa de 14. O mais legal é ver a cara de triste dos espanhóis. Neymar foi eleito o melhor jogador do torneio, Iniesta o segundo e Paulinho o terceiro. E realmente o Paulinho jogou uma barbaridade nessa Copa das Confederações e o Neymar não preciso nem falar. O artilheiro do torneio foi Fernando Torres com 5 gols. Não foi o Fred, E não? Fred ficou em segundo também com 5, mas por ter mais minutos em campo, acabou ficando aí com a segunda colocação. Só Tá. É que eu lembro do Fred ter a quantidade de gols de que artilharia. tem um porém. 4 desses 5 gols do Fernando Torres foram contra Tahiti, que foi o saco Aí é foda, né, amigo? Aí tá jogando no Easy, até eu, né? No Tahiti eu guardava pelo menos 2, tá ligado? de pancadas do grupo B, mas fazer o que? É a regra Moleque, da olha a quantidade de gols. contra Tahiti, que foi o Tipo assim, quantos gols cada seleção tomou na fase de grupos? A Espanha tomou 1, o Uruguai tomou 3, a Nigéria tomou 6, o Tahiti tomou 24. Os caras jogaram 3 jogos e tomaram 24 gols em 3 jogos. saco de pancadas do grupo B, mas fazer o que? É a regra da FIFA. E a Itália ficou com a terceira colocação do Eu acho que torneio. deu pra você entender porque essa competição, e principalmente a final, iludiu tantos brasileiros.
Depois dessa partida, quem viveu esse momento sabe que a gente, né, nós brasileiros, acreditávamos demais que o Hexa viria finalmente em 2014. A seleção jogou a Copa das Confederações com vontade de vencer e honrando a camisa mais pesada do futebol. Talvez tenha sido a última vez que o povo brasileiro realmente se conectou com o Brasil. Acho que não, porque, assim, em um nível menor, é verdade, mas teve as Olimpíadas de 16, que foi bem legal. E teve outra Olimpíada depois, mas eu não sei se é só o fator Neymar e tal, porque a outra também foi no meio da pandemia, mas eu acho que a Olimpíada de 16 também foi bem pica, Até por ter sido a primeira, era a única coisa que faltava, sabe? Querendo ou não, quando tem esse climinha de só falta isso, isso acaba valendo mais. É tipo São Paulo tentando a Copa do Brasil, que era a única coisa que faltava. Sempre quando falta só uma coisa, você fica meio, sabe, tentando essa parada. Então teve ainda essa Olimpíada. Além disso, enfrentamos adversários de peso. Copa América de 19 também, mas eu acho, comente você se você concorda. Eu acho que o impacto, o quanto a gente pilhou, eu acho, na Olimpíada foi maior do que na Copa América. Como, sei lá, Richarlison fazendo gol, Gabriel Jesus. Acho que é o Richarlison que bate pênalti e faz gol. Eu acho. Aí comente você. Acabou o vídeo. Pô, muito bom vídeo, tá? Muito bom vídeo. Por isso, finalmente parecia que o Hexa viria. Mas, infelizmente, não foi assim. E você sabe bem o final Inacreditável. dessa história. Só que essa parte a gente deixa pra outro vídeo. Deixa aí nos comentários quais lembranças você tem dessa Copa das Confederações. E aproveita, me segue. Mano, eu lembro. Primeiramente, assim, muito bom vídeo, tá? Canal Artilheiro Docs, bom mesmo, o link vai estar aqui embaixo, se inscreva lá. Mas eu lembro muito de eu tentando pedir pra minha mãe comprar a camisa da seleção, essa de gola polo e tal, tá ligado? Essa de gola toda sem gola, essa de gola polo. E lembro também da chuteira preta e laranja, Hypervenom Neymar. Nossa. Não ganhei a camisa e muito menos a chuteira, vambora. Mas, cara, que época boa. Nossa, que época boa. Eu lembro de ansiedade para lançamento de novo FIFA. Eu acho que nessa época eu já tinha completa noção que eu tava, sabe, completamente viciado em futebol, apaixonado pela coisa. Eu tava doente com essa merda. Tudo era muito interessante. O Neymar indo pro Barcelona era muito foda. Só o Vasco que tava uma bosta nessa época, mas isso aí você deixa... Isso aí finge que nunca aconteceu.